Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, hoje, 2 de maio de 2017. Nossa, como tá passando correndo, hein, gente? Chegou maio, então o que nós queremos aqui é agradecer sempre a sua companhia. Estamos um pouco mais cedo, porque tem futebol na Band, você já sabe, mas daqui a pouquinho a gente já começa um bate-papo com uma convidada muito especial, nossa querida pediatra, a doutora Luísa Chalub. Hoje o doutor Chalub não está conosco, está lá em São Paulo, mas mandou pra gente aqui uma grande profissional da área da medicina, que vai falar sobre a saúde dos nossos filhos. Vamos falar sobre gripe, resfriado, né? O que a gente tem que fazer para tentar evitar esses problemas, né? Para que não cheguem em nossas casas. Então já a gente começa esse bate-papo com a doutora Luísa, mas eu quero também mandar um abraço carinhoso para você que está nos acompanhando em todo o interior do Amazonas. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Hoje quero mandar um alô mais do que especial para minha querida comadre, doutora Sabrina, né? Que alegria tê-la conosco hoje, também certamente com esse trabalho sempre tão importante aí no município do Careiro Castanho. Beijo para o Careiro, beijo para Itacoatiara, para Parintins, para Iranduba, para os nossos amigos de Barcelos, Manicoré, Presidente Figueiredo, para tanta gente bacana que nos acompanha em Borba, lá em Inquari. Gente, olha, não importa onde você esteja, o importante é que a Band Amazonas nos une todos os dias. Vamos falar de resfriado, falar já também a respeito da gripe, mas agora, gente, a gente sabe que muitas pessoas, nessa mudança de clima, não é? É chuva, depois é sol, você está no ar-condicionado, depois sai aí para um tempo mais quente, e aí todo mundo fala sobre a questão das viroses, né? E se tem diferença em gripe e resfriado. A gente vai chamar a nossa equipe de reportagem, mas daqui a pouco a gente vai tratar também desses problemas, mas em relação às nossas crianças, tá bom? Vamos falar agora de virose aqui no nosso estado e no nosso município. Põe lá. Gripes e resfriados são um incômodo que todo mundo passa várias vezes nesta nossa vida. Infelizmente, os sintomas são os mais chatos possíveis e, principalmente quando não sabemos exatamente a diferença entre gripe e resfriado, o que pode influenciar no tratamento. Você sabe a diferença entre gripe e resfriado? Olhando pelo lado bom, não são doenças tão graves e problemáticas. São apenas irritantes na grande maioria dos casos e, em pouquíssimo tempo, são resolvidas sem deixar nada de ruim no corpo. O que é a gripe? A gripe é causada pelo vírus influenza e geralmente tem duração entre 7 e 10 dias. Em alguns casos mais, em alguns casos menos. Se não for tratada, ela pode evoluir para uma pneumonia mais grave. Entre os sintomas mais comuns, é possível citar a febre alta, a tosse, dores musculares, dores de cabeça, dor nos olhos, dor de garganta e o nariz escorrendo. São sintomas que atrapalham muito no dia a dia de qualquer pessoa. Para tratar uma gripe não é difícil, basta tomar líquidos em grande quantidade e usar alguns remédios recomendados por médicos especialistas. O que é o resfriado? O resfriado é causado pelo rinovírus e alguns outros semelhantes. Sua duração fica entre 2 e 4 dias, raramente mais ou menos do que isso. Se não for cuidado, pode evoluir para uma sinusite ou para uma bronquite. Os sintomas mais comuns são febre baixa ou sem febre nenhuma, uma leve sensação de mal-estar e ronquidão. Em alguns casos podem haver também dores musculares, dor de cabeça, nariz escorrendo e tontura em pequena escala. A diferença entre a gripe e resfriado, neste caso, é que o segundo é tratado normalmente só com o paracetamol. Como se medicar? Como você viu, não é nada difícil tratar doenças simples que são causadas por vírus comuns e geralmente fracos. A principal diferença entre gripe e resfriado está na intensidade, pois a primeira é levemente mais forte e duradoura. Para se cuidar em casa, basta agasalhar-se bem, beber bastante líquido, evitar ambientes fechados, manter sempre o nariz limpo e as mãos também. Não é necessário ir sempre ao médico para voltar a ter a saúde em dia. Mas você sabia que uma gripe pode indicar que sua imunidade está baixa?
Isso pode ocorrer por vários motivos, e os dois principais são a falta de forma física e também uma possível diabetes. É isso aí. Para mais dicas e informações como essa, deixe seu like. Ok, algumas informações. Agora vamos falar com a doutora querida, doutora Luísa Chalub, sobre como cuidar dos nossos pequenos. Não é, doutora Luísa? Primeiro, uma alegria tê-la conosco nessa terça-feira. Seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço pela confiança. A gente mostrou aí um pouco do que é a gripe, resfriado, e agora a gente vai para essa conversa de mãe mesmo, não é? Saber como cuidar dos nossos filhos e como protegê-los desta gripe e desse resfriado. E essa diferença é importante saber também? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, é importante saber que as crianças abaixo de 5 anos, elas são imunologicamente incompetentes. Tipo assim, elas têm as defesas mais baixas. E quanto mais novinha a criança, as defesas são mais baixas. Por isso que quando você ganha neném, você não deve sair para shopping, para a igreja, porque quanto menos idade, menos defesa a pessoa tem. Então, como foi falado antes, realmente existe uma diferença entre gripe e resfriado. Os resfriados, eles têm sintomas mais leves, né? E a febre geralmente tende a ser baixa, dura mais ou menos 48 horas, se tiver. Na gripe, os sintomas são mais intensos. Ela surge de forma aguda, a febre pode ir até o 3º dia. E, assim, como que você deve se preocupar? As pesquisas mostram que as crianças abaixo de 5 anos podem gripar de 8 a 10 vezes por ano. Nossa! Existem mais de 100 tipos de vírus do resfriado. Então, muitas vezes nesse contexto de escola, ambiente fechado, eles ficam só compartilhando as viroses, né? E a criança de 1 aninho, que já tem uma vida social, já vai no shopping, já vai no aniversário, né, e imunologicamente é incompetente, também ela vai resfriar com mais frequência do que uma criança maior. Os sinais de alarme são assim, geralmente, na criança pequena, é comum 48 horas de febre. A febre geralmente deve ser aferida porque é um dado importante para o pediatra. Febre, assim, importante para a gente, o que é considerado febre? É temperatura 37,8 igual ou maior. Então, a febre tem que ser aferida para ser relatada para o pediatra e o pediatra, assim, conseguir raciocinar em cima disso. É um dado importante aferir, não só palpar, que é muito comum a mãe dizer, fica com a cabeça quente, com o pescoço quente, mas é um dado importante para a gente. Agora, doutora Luísa, num adulto, a gente ouve muito e costuma até falar que uma gripe mal curada pode levar a uma pneumonia. Em relação à criança, uma gripe que não é bem curada, pode levar até onde? Olha, infelizmente, uma gripe pode levar, inclusive, ao óbito. Porque, como ele falou há pouco, a gripe é causada por alguns tipos, A, B e o C, que são sintomas mais leves. O A e o B é que participam das epidemias. Então, se você notou que seu filho está com uma síndrome gripal, nariz escorrendo, dor de garganta, olhos lacrimejando, o que você pode aguardar em termos de febre? 48 horas de febre, no máximo 3 dias de febre. 4º dia de febre já não entra num contexto só de gripe. Então, quando você... É um alerta para as mães isso. Um alerta. Então, assim, eu estou gripada e eu já estou, inclusive para os adultos, já estou com 4 dias com febre, não está bem num contexto de gripe, você já pode estar mediante um processo de complicação. Então, as gripes, elas podem causar uma síndrome respiratória grave, né? E causando uma pneumonia. Essa pneumonia pode ser viral ou bacteriana. Geralmente, quando se detecta que a principal complicação da gripe
é a pneumonia. Quando se detecta um raio-x alterado, você trata das duas formas. Você já entra com antibiótico e você trata também com antiviral para diminuir a atividade do vírus. Porque para vírus não existe nenhuma medicação para matá-lo, mas existe para diminuir a atividade dele no corpo, né? Então, quando seu filho adoece e você nota que essa febre está durando mais de 48 horas, ou se essa febre está muito persistente, pouco cede a antitérmicos, ou você nota a criança muito abatida, então você deve levar ao pediatra logo, não deve esperar. Ok, a gente vai fazer só um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, mas antes de ir para o intervalo, a gente faz o intervalo comercial, daqui a pouco nossa querida doutora Luísa Chalub começa a responder vários questionamentos de muitas mães que mandaram aqui para a gente, viu, doutora Luísa? A gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta na Band Amazonas, aqui o nosso Câmera 13, e hoje recebendo no nosso Alô Doutor, na verdade, alô doutora hoje, né? Doutora Luísa Chalub, e respondendo dúvidas aí a respeito da gripe, do resfriado, e como a gente pode cuidar melhor dos nossos pequenos em casa para tentar combater e prevenir também. E aí várias perguntas estão chegando para a gente aqui na Band. Deixa eu atender aqui a Cláudia. Um beijo para você, muito obrigada pela sua participação. Doutora, eu dou vitaminas e meu filho se alimenta muito bem, mas de vez em quando ele fica resfriado. Por que isso acontece, hein, doutora Luísa? Porque ele entra no contexto de uma criança que ainda não formou as defesas. E são mais de 100 tipos de vírus que existem no ar, só do resfriado. Então, é uma pergunta interessante, porque realmente a criança deve se alimentar bem, você deve conhecer as necessidades do seu filho, do que ele precisa ingerir durante o dia, do que o corpo dele precisa, hidratar bem. E, assim, mesmo a criança preenchendo todas as suas necessidades alimentares, repondo vitaminas quando for necessário, mesmo assim, ele ainda pode resfriar. Existe o contexto das escolas, que não deixa de ser um ambiente fechado, com várias crianças. Então, vai existir compartilhamento de vírus e isso é normal. Como eu falei anteriormente, até 8 vezes por ano uma criança pode resfriar. Então é bom, né, a gente ir marcando em casa também, né, doutora Luísa? A Márcia, ela pergunta, ela fala que o filho dela passa o dia inteiro no ar-condicionado. E se isso pode prejudicar as vias respiratórias? Não. Assim, o nosso corpo, ele consegue funcionar de uma forma boa. Nós ficamos saudáveis com uma temperatura ambiente entre 24 e 26 graus. Então, tanto temperaturas muito altas como temperaturas muito baixas pode mexer com as nossas defesas. Então, como nós somos de uma região muito quente, praticamente fica impossível numa noite quente você dormir fora de um ar-condicionado. As salas, por exemplo, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, é um período muito quente. Eles, em temperaturas altas, com sudorese profusa, eles não vão conseguir se concentrar para estudar. Então, na nossa região, os locais climatizados, eles são necessários. E se a temperatura do ar-condicionado estiver numa temperatura entre 22, 24 graus, isso não vai ser um problema para predispor a resfriado. Agora, a questão da mamãe em casa, viu que o filho está com um resfriado, que em casa é mais difícil ter essa identificação de resfriado ou gripe, não é, doutora Luísa? E começa a fazer um chazinho, né, um limão com mel, com alho, com tudo lá dentro. Isso ajuda também? Olha, como são doenças causadas por vírus, não existe nenhuma medicação própria para matar o vírus, só para diminuir a atividade viral e é indicado só nos casos graves. Então, assim, quando estiver quente, coloca a criança num lugar mais ventilado da casa, quando estiver resfriado. Quando estiver frio, que não é bem a nossa realidade, agasalha. Agora, manter o corpo super hidratado faz com que o nosso corpo fique mais equilibrado e as nossas defesas consigam
assim, consigam resolver a doença mais rápido. Então, uma hidratação boa, uma alimentação boa, baseados em produtos da terra mesmo, evitando os industrializados em excesso, os grãos, as frutas, os vegetais, e um corpo bem hidratado, a criança vai conseguir se equilibrar e resolver de forma mais rápida. Agora, nós estamos numa campanha de vacinação contra a gripe. O Brasil, a gente mostrou aqui o início dessa campanha. É importante fazer um chamamento para todo mundo. No caso de uma pessoa adulta com gripe em casa, lá também tem crianças. Como fazer para tentar evitar aí, esse contato direto com essa pessoa gripada? É um pouco complicado, porque 2 dias antes de você adoecer, você já está transmitindo, né? Então, assim, se você sabe que você está gripada e que tem crianças abaixo de 5 anos em casa, que são as mais vulneráveis, inclusive, para fazer complicações, então você evita beijar a criança no rosto. A máscara pode ajudar? Aquela máscara, a pessoa que está gripada, usar? Olha, em casos de bebês pequenos, de assim, pacientes de risco, com doenças graves, você pode usar a máscara, porque é a principal fonte de infecção. É através das gotículas da fala, do espirro, da tosse. Então, assim, em casos de recém-nascidos, lactentes muito pequenos, ou pessoas com doenças crônicas dentro de casa, um adulto com muitos sintomas gripais, é válido realmente a máscara. Doutora Luísa, a Mônica do Planalto, ela pergunta quais os riscos de uma gripe evoluir para uma doença mais grave. E a gente vê nesses momentos, não só aqui no Amazonas, mas em vários estados do país, crianças dando entrada nas unidades de saúde em função de problemas respiratórios. Então, essa evolução, a senhora acabou de falar há pouco a respeito disso, mas é algo que as mães precisam se preocupar muito? Assim, quando o seu filho... Porque muitas vezes você diz, eu estou gripada, mas você está bem, você não está com febre, os seus sintomas são leves, então a gente fala mais de resfriado. No caso de uma gripe mesmo, em que a criança amanhece o dia de forma aguda, com uma febre alta, com muita dor na garganta, prostrado, então essa criança... ela deve ser observada pelos pais de forma mais rigorosa. 48 horas de febre, 3º dia já está espertinho, não tem mais febre. A gente sabe que a tosse é o último sintoma que desaparece, pode persistir algumas semanas. Então, quais os sinais de alerta? Você sabe que seu filho gripou, que ele está... assim, o corpo está mais debilitado, as defesas estão mais baixas, porque ele está gripado. Então, você evite sol quente, evite chuvisco, evite levar a criança para aglomerações, onde existe um ar muito rico, né, em vírus, em bactérias, né? Então, assim... E você, assim, resguarde a criança um pouquinho, uma boa hidratação, uma boa alimentação, repouso. E se você notar uma febre muito alta, que pouco cede a analgésicos, a antitérmicos, você perceber 3º dia de febre alta, então é um sinal de alarme. Ou então, uma coisa assim muito interessante, que eu converso muito com os pacientes, com os pais dos pacientes, é você saber identificar o que é dificuldade respiratória. Não é um nariz entupido. Nariz entupido, a criança abre a boquinha para respirar, mas você percebe que o tórax, ele se movimenta normalmente. Agora, quando você observa uma criança fazendo esforço torácico ou abdominal para respirar... E dá para perceber bem isso, não é, doutora? A gente tem que orientar os pais. Esse é o momento de correr para o hospital? Você deve ir na emergência. Independentemente da febre? Independente da febre. Se tiver falta de ar, que a gente chama de dispneia, taquipneia, aí realmente é o diferencial para você procurar a emergência. Também tem alguns pais, até claro, pelo cuidado, qualquer probleminha com o filho já vai para o hospital, mas lá também acaba colocando a criança, não é exposta a outros problemas que nós sabemos que possam acontecer naquele momento. Exato, ela pode sair de uma consulta de emergência, onde ela vai esperar muito para ser atendida, já
com outra doença. É um ambiente muito contaminado. Então, está aí a dica da doutora Luísa, olhar a questão da respiração da criança e se tem febre, 4 dias de febre, tem que correr para o hospital. Luísa, sua xará, lá da Cachoeirinha, pergunta se os sintomas de uma gripe são iguais para crianças e também para os adultos, hein, doutora Luísa? Olha, geralmente são sim. Muitas vezes a gente pensa que só criança adoece, mas adultos gripam também. E os sintomas da gripe, que é o que mais preocupa, eles são mais intensos. Então, o adulto geralmente acorda com uma dor de garganta insuportável, com febre, com dor de cabeça, com uma dor muscular, toda a musculatura da costa, nas pernas. E você, muitas vezes, fica completamente impossibilitado das suas atividades básicas, como trabalhar. Então, ocorre de forma aguda. Você pode medicar em casa? Pode. Você deve saber o antitérmico que você se dá bem, não tem alergia, não cai pressão. Você já pode começar a tomar um antitérmico, ficar em repouso, hidratar bem, né? Ficar em casa e observar mais um pouquinho, porque 48 horas de febre também numa gripe é comum no adulto. Esses sintomas intensos por 48 horas são comuns. Ok, olha, só lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma, tá bom, gente? Então, doutora Luísa, foi uma alegria tê-la conosco nessa terça-feira. Volte muitas vezes aqui no nosso programa. Muito obrigada. Prazer foi meu, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Gente, a gente está indo embora, mas amanhã a gente se encontra aqui na Band, tá? Fica com Deus e uma excelente tarde para você. Obrigada.